Olá, bem-vindos a mais uma exploração de temas importantes aqui com a gente. Hoje, o papo é sobre tecnologia para infraestrutura. Vamos fundo nas novidades da Autodesk, sabe? Aquelas atualizações que podem mudar em um jogo na engenharia civil. E para quem curte ficar por dentro dessas coisas de tecnologia e engenharia, vale muito a pena dar uma olhada no canal Kélcio Pereira. Sempre tem discussões ótimas por lá. Bom, a nossa base para a conversa de hoje é um material bem específico, o Briefing Tecnológico da Autodesk Infraestrutura. Ele foi apresentado em 5 de junho de 2025. E a ideia aqui não é só listar o que saiu, é entender mesmo, sabe, os detalhes técnicos, como isso funciona e o que de fato muda no dia a dia dos projetos. Exatamente. E é legal pensar que essas atualizações, principalmente as versões beta que a gente vai comentar, elas não surgem do nada, né? Fazem parte de uma evolução. Uma evolução que, olha, depende muito do que os próprios engenheiros e projetistas falam, do feedback deles. A Autodesk parece estar bem ligada nesse ciclo, sabe? Ouvir os problemas para entregar soluções que melhorem a eficiência, a precisão e o resultado final dos projetos de infraestrutura. E esse foco no beta, que a gente vai ver, é um jeito de testar na real, né? Antes de lançar para todo mundo. Sim, um ponto importante. E falando em beta e futuro, tem aquele aviso legal que a própria Autodesk coloca, né? Que tudo isso, planos, recursos, especialmente os que ainda estão em teste, pode mudar. É bom lembrar que não dá para basear a decisão de compra só nisso. Normal em desenvolvimento de software essa dinâmica toda. Mas, dito isso, vamos investigar o que esse briefing trouxe de bom. Ok, vamos começar por essa parte do feedback do usuário. O material da Autodesk realmente bate nessa tecla e menciona duas áreas específicas. A primeira é o gerenciador de conjunto de folhas, o famoso Sheet Set Manager. Para quem não mexe com isso todo dia, é tipo o painel de controle para organizar as pranchas, listas, tudo do projeto, né? Manter conectado e atualizado. Parece que gerenciar os arquivos de suporte ainda é complicado, com certeza. O Sheet Set Manager é essencial, mas olha, em projetos grandes, colaborativos, ele pode ser uma dor de cabeça histórica, viu? Não é só organizar as pastas, entende? É garantir que a informação esteja certa em, sei lá, centenas de pranchas. Um errinho, uma versão antiga de um arquivo de referência, isso se espalha. E aí você só descobre lá na frente, às vezes na obra. O que a fonte indica é que eles estão olhando como o pessoal trabalha com isso. Onde que trava, onde repete tarefa, onde tem risco, para tentar otimizar esse fluxo de documentação, que, nossa, consome um tempo danado e é super crítico para a qualidade. Melhorar isso não é perfumaria, é reduzir risco mesmo, retrabalho. Entendi. Então não é só arrumar a casa, é garantir que a informação lá dentro está certa. E a segunda área que eles mencionaram, também vinda do VidPack, é o visualizador de modelos, o Model Viewer. As melhorias que eles apontam são na exibição de superfícies, que podem ser bem complexas, e, isso aqui chamou a atenção, maior integração com o Project Explorer. A ideia parece ser deixar a navegação 3D mais fluida, mesmo em projeto pesado. E o fascinante aqui, se a gente pensar, é o desafio que isso representa para o computador, né? Modelo de infraestrutura hoje tem dado de tudo. Topografia, geotécnica, estrutura, instalação, é muita informação junta. Um visualizador que engasga, que demora para mostrar uma superfície complicada, isso quebra o ritmo do projetista. Então, melhorar a exibição de superfície, que deve envolver otimização gráfica, de memória, é fundamental. E a integração com o Project Explorer, olha, é mais que só conveniência. Permite você navegar na estrutura lógica do projeto, tipo alinhamentos, perfis, redes, e ver na hora a representação 3D daquilo. E o contrário também. Isso ajuda demais a entender o modelo, a achar problema visualmente, tipo uma interferência, sabe? E a decidir ali mesmo no 3D. Transforma o modelo de algo para só olhar em algo para interagir, para analisar mesmo. Faz todo sentido. A fluidez para mexer no 3D é chave hoje. E falando em resolver desafios e melhorar a ferramenta, o briefing entra nos detalhes do Civil 3D 2026.1 Beta. Aí a coisa fica bem técnica. Os objetivos são claros: produtividade e simplificar fluxos de trabalho complexos. A primeira novidade técnica é a tal da análise de regressão horizontal.
O que é isso exatamente? Ah, essa aí tem um potencial técnico bem legal. A análise de regressão horizontal, pelo que dá para entender do briefing, permite pegar um monte de pontos que já existem, podem ser de um levantamento de uma estrada antiga, por exemplo, ou pontos de controle para um traçado novo, e ajustar uma curva horizontal ou uma sequência de retas e curvas que se encaixe melhor nesses pontos, seguindo critérios que você define. Não é só desenhar a curva no olho, sabe? É usar uns algoritmos de regressão para achar a melhor solução geométrica que minimize os desvios dos pontos originais. Então, em vez de eu ficar tentando encaixar a curva manualmente para passar perto dos pontos, a ferramenta calcula a melhor curva possível matematicamente. Exato. E a importância disso não é só deixar a curva bonita, não. Essa precisão no ajuste pode significar, por exemplo, otimizar muito o movimento de terra. Pense em projetos de restauração, duplicação. Ajustar o eixo de forma inteligente pode diminuir corte, diminuir aterro. Isso mexe direto no custo, né? Material, transporte, tempo de obra. Em áreas mais sensíveis, mexer menos terra também é bom para o ambiente. É um avanço no refinamento do projeto geométrico. Você tem um controle mais fino, baseado em dado real. O briefing sugere que o usuário vai poder mexer nos parâmetros da regressão, o que é bom para adaptar para o tipo de projeto. Parece bem poderoso mesmo, principalmente para projeto que precisa se adaptar ao que já existe. Mas imagino que precisa entender um pouco desses métodos de regressão para usar bem, né? Provavelmente. Ferramenta avançada quase sempre tem uma curvinha de aprendizado, né? O ponto-chave vai ser a interface. Como a Autodesk vai implementar isso? Se for intuitivo para configurar e para entender o resultado, pode pegar fácil. Se for muito caixa preta, muito complicado, talvez fique só na mão de especialista. O feedback do beta vai ser essencial para isso, para refinar a usabilidade. Bom ponto. E a outra novidade técnica que o briefing traz para o Civil 3D 2026.1 Beta é uma que, nossa, deve aliviar a vida de muito projetista. A renumeração automatizada de etiquetas. O documento fala de um sistema melhorado para renumerar automaticamente as etiquetas nas tabelas de alinhamento, sabe? Estaca, ponto notável, essas coisas. Qual o tamanho do problema que isso resolve? O tamanho é gigantesco. E a dor é muito real. Qualquer pessoa que já fez projeto linear, longa estrada, ferrovia, doutora, sabe o pesadelo que é renumerar a estaca e tudo que está ligado a ela. Qualquer mudancinha no traçado, horizontal ou vertical, por menor que seja, pode te obrigar a atualizar centenas, às vezes milhares de etiquetas. Nos desenhos, nas tabelas de locação, de curva, de superelevação, fazer isso na mão é um trabalho, nossa, muito chato, repetitivo e, o pior de tudo, muito fácil de errar. Nossa, consigo imaginar a cena. Ficar horas conferindo o número em tabela, em desenho, e sempre com aquele medo de deixar passar um erro. Exatamente. E um erro numa estaca, numa tabela de locação, pode virar um erro na obra, com custo de retrabalho, atraso, até risco de segurança. A automação disso, como eles estão propondo no beta, não é só para ganhar tempo, é para reduzir risco mesmo. Libera um engenheiro que custa caro de uma tarefa que agrega pouco valor e tem muito risco de erro, para ele focar no que importa mais no projeto. Otimizar o traçado, analisar alternativas. Se a gente ligar os pontos, é a automação atacando um problema clássico e aumentando a confiança na documentação. O briefing até menciona que ia ter uma demonstração completa, o que mostra que eles estão apostando nisso. Realmente, parece algo que vai ser muito bem-vindo. Menos trabalho braçal e mais confiança no que a gente entrega. Agora saindo um pouco da geometria e indo para a hidráulica. O terceiro grande assunto do briefing foi a análise de drenagem beta. A fonte fala de uma nova versão da ferramenta de análise de drenagem para o Civil 3D. O objetivo é simplificar, mas ao mesmo tempo melhorar o planejamento e a análise dos sistemas de drenagem, tanto na cidade quanto no campo. E olha, essa é uma área super crítica hoje em dia. Lidar com a água, seja o excesso ou a falta dela, é um dos maiores desafios para a infraestrutura. A gente vê evento climático ficando mais intenso, mais frequente, a urbanização impermeabilizando tudo, a análise de drenagem precisa ser cada vez mais sofisticada e confiável.
Ferramenta que simplifica e deixa essa análise mais forte é essencial para a gente ter infraestrutura resiliente. E parece que essa versão beta traz melhorias técnicas importantes. A primeira é um gerenciador de chuvas aprimorado. O briefing fala numa interface mais intuitiva para criar e customizar os eventos de chuva, e o legal é que pode ser com um dado histórico local ou cenário hipotético. Qual a vantagem disso na prática? Métrico local, processado com equação IDF, por exemplo, permite dimensionar o sistema para as condições que realmente se espera ali. E poder criar cenário hipotético é fundamental para testar a sensibilidade do projeto e principalmente para avaliar impacto de mudança climática, tipo, como o sistema vai se comportar se chover 15, 20% a mais no futuro. Uma interface intuitiva, como eles mencionam, é chave para essa capacidade não ficar só na mão de hidrólogo especialista. Deixa a análise avançada mais acessível. Entendi. Permite simular desde a chuva que já aconteceu até cenários futuros, de um jeito mais fácil. Outro ponto técnico são os métodos de escoamento avançados. A fonte cita direto a implementação de métodos bem conhecidos como o SCS, aquele do antigo Soil Conservation Service, hoje NRCS, e o EPA-SWMM, que é da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Por que é importante ter esses métodos específicos? Eles não fazem, a mesma coisa? Eles calculam o escoamento superficial, o runoff, sim, mas com fórmulas e aplicações diferentes. O método SCS, por exemplo, é muito usado para bacia hidrográfica maior, área rural, sabe? Baseado no Curve Number, o CN, que representa a infiltração do solo e o uso da terra. Já o EPA-SWAM é um modelo mais detalhado, usado muito para simulação dinâmica de drenagem urbana, rede de tubo, canal, reservatório, até qualidade da água. Oferecer os dois, e talvez outros métodos regionais no futuro, é importante por alguns motivos. Primeiro, o engenheiro escolhe o que é melhor para a escala e característica do projeto dele. Segundo, garante que está compatível com norma, com exigência de órgão que pode pedir um método específico. Ter esses métodos reconhecidos globalmente dentro da ferramenta dá mais credibilidade e mais robustez para a análise. Faz sentido. A ferramenta se ajusta à necessidade e ao padrão que é exigido. E o último ponto sobre análise de drenagem beta é algo bem prático: a exportação de dados aprimorada. O briefing descreve como uma melhoria significativa, gerando relatório mais claro, mais detalhado, direto em Excel. Parece simples, mas qual o impacto real disso? Há um impacto enorme na comunicação e na transparência do projeto. Uma análise de drenagem pode ser super complexa. Muito dado de entrada, muito parâmetro, muito resultado. Se o que sai é um relatório confuso, difícil de achar as coisas, todo o esforço da análise se perde na hora de mostrar. Essa exportação melhorada para Excel, ainda mais com a estrutura organizada em abas que o briefing fala, uma aba para critérios, como calculou, que método usou, outra para entradas, dados da bacia, da rede, e uma terceira para resultados, vazão, nível d'água, volume. Nossa, isso é um avanço tremendo. Sim, essa organização em abas parece muito lógica mesmo. Uma para saber como foi feito, uma para saber com o quê e outra para ver o que deu. Exatamente. Isso facilita demais a vida de quem vai revisar o projeto. Um colega, um coordenador, o cliente, o órgão que licencia, a pessoa acha a informação que precisa rapidinho, de forma intuitiva. Melhora muito a qualidade da documentação técnica. Deixa o cálculo transparente, auditável. E não pode esquecer da interoperabilidade. Ter o dado bem estruturado no Excel facilita usar em outras ferramentas, outros softwares, ou até para fazer gráfico e relatório personalizado. Parece detalhe, mas essa melhoria na exportação pode economizar horas de formatação e comunicação, e diminui a ambiguidade, mal entendido. É um passo importante para a eficiência do fluxo de drenagem como um todo. Achei um detalhe que resolve um problemão prático na hora de comunicar e revisar projeto. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente viu hoje, baseado no briefing da Autodesk, vimos um foco claro em ouvir o usuário e em atacar pontos de dor conhecidos como o gerenciador de conjuntos de folhas e a visualização de modelos pesados.
Mergulhamos nas novidades do Civil 3D 26.1 Beta, a análise de regressão horizontal prometendo mais precisão nos traçados e a renumeração automatizada de etiquetas para eliminar erro e trabalho repetitivo, e, por fim, a análise de drenagem Beta, com gerenciador de chuvas mais flexível, métodos de cálculo consagrados e, o que parece crucial, uma exportação de dados bem mais organizada, mais transparente. O fio condutor parece ser, sim, produtividade, simplificação, mas também precisão, análise mais robusta e confiança na informação, né? Concordo plenamente. E se a gente olha para o quadro maior, essas novidades mostram como a transformação digital está acelerando na engenharia civil, no setor AEC todo. A gente está vendo ferramenta que não só automatiza o repetitivo, mas que também traz análise mais sofisticada, mais inteligência para ajudar em decisão de projeto mais complexa. O objetivo final é permitir que a gente crie infraestrutura mais eficiente, mais segura, resiliente e sustentável. E um ponto que o briefing reforça, e vale repetir, o convite da Autodesk para a galera participar dos programas beta. Testar isso no seu projeto real, dar feedback direto para quem desenvolve, é uma chance ótima de influenciar a evolução dessas ferramentas, para garantir que elas resolvam os problemas práticos do setor. É um ciclo bom para todo mundo. E só para formalizar, né? As informações técnicas que a gente discutiu aqui foram todas tiradas do briefing tecnológico da Autodesk Infraestrutura, que foi apresentado lá em 5 de junho de 2025. Queremos agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nessa análise técnica. Esperamos que a conversa sobre essas novidades da Autodesk para a infraestrutura tenha sido útil, tenha esclarecido alguns pontos. E para fechar, fica aquela provocação para a gente pensar. Conforme a automação, a inteligência artificial, as simulações ficam cada vez mais dentro das ferramentas que a gente usa todo dia. Como isso vai mudar não só o jeito de trabalhar, mas as habilidades que vão ser mais valorizadas no engenheiro civil do futuro? O que a gente vai precisar aprender, ou talvez desaprender, para continuar agregando valor nesse cenário que muda tão rápido? Fica aí a questão para a gente refletir.